Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que tanto tem apoiado o canal. Deixa a sua inscrição, deixa o like nesse vídeo, mas sobretudo, você aí que está assistindo esse vídeo, deixa o teu comentário, porque para mim é muito importante. Eu não sou um oráculo, eu não sei tudo e nem tampouco você é obrigado a concordar comigo. Mas eu quero que você deixe a sua opinião para que eu tenha a oportunidade de lê-la e, a partir daí, refletir se as minhas opiniões merecem ser mudadas ou não. Por isso é que eu sempre peço a vocês para que opinem, que se engajem nesse vídeo, porque para mim é muito importante, você sabe, eu leio todos os comentários sem nenhuma hipocrisia. Esse é o meu modus operandi, portanto, deixa aí o seu comentário. Eu queria chamar a tua atenção também para o link que eu vou deixar aí na descrição do canal e lá no topo dos comentários, que é para você baixar o OneFootball, que é o melhor aplicativo que você tem à disposição no mercado que versa sobre futebol, inclusive com uma inovação. Lances ao vivo você vai poder assistir durante as partidas. Eu não tenho nenhuma dúvida que o OneFootball é o aplicativo mais completo. Você vai argumentar com muito mais sofisticação. É muito importante isso, porque eu tenho visto realmente alguns comentários, algumas participações que são desprovidas de análises, eu diria, mais fundamentadas. E o que é uma análise fundamentada? Uma análise fundamentada é aquela que também tem dados estatísticos dos jogos e, por conseguinte, informações importantes para você poder opinar e ajudar o Flamengo ou o teu clube, seja ele qual for, com opiniões importantes, ou seja, deixando de lado, às vezes, algumas críticas infundadas e, então, dando mais musculatura ao que realmente precisa ser realizado. Então, baixa aí o OneFootball e deixa o teu comentário. É o seguinte, companheiro rubro-negro, essa semana para nós é muito difícil, principalmente pelo jogo que nós vamos ter agora na quarta-feira contra o Maringá. Eu não preciso dizer a você que toda essa situação inesperada para nós, porque eu ainda estou me lembrando do dia em que nós comemorávamos o nosso adversário nessa fase da Copa do Brasil, ou seja, o Maringá, não porque o Maringá não mereça respeito, a sua torcida, ao contrário, merece muito, e tanto merece que lotou o estádio contra nós no jogo passado e ainda nos venceu os 2-0. Então, é preciso sempre respeitar o escudo adversário, o amor que o torcedor tem pelo seu clube. Mas, de fato, o Maringá, convenhamos, não é um clube que tenha expressão forte no futebol brasileiro. E quando você acaba entendendo que vai enfrentar um adversário assim, você naturalmente passa a entender como mais fácil essa transição de uma fase para outra. E foi justamente isso que aconteceu, e também com o acréscimo da soberba dos jogadores dentro de campo, que não levaram a sério aquele confronto, já se acharam vencedores daquela partida, e o resultado, de fato, acabou sendo negativo para nós, complicando muito a nossa situação agora na quarta-feira, quando muita intensidade, muita velocidade, muito comprometimento, muita garra o Flamengo vai ter que deixar dentro de campo para poder reverter esse resultado. Então eu quero deixar bem claro que tudo isso aí é culpa do Landim e do Braz, não somente por ter mantido o Vitor Pereira durante tanto tempo, mas por ter escolhido também o Vitor Pereira e também pela falta de cobrança, de seriedade aos nossos jogadores, para que tivesse ingressado ali dentro de campo com raça, com determinação, ao contrário do que nós vimos ali. Uma completa leniência com os erros, uma completa teoria de merenda. Isso mesmo, o Flamengo parecia que estava ali no campo na hora do recreio, comendo merenda, passeando ali. É isso que eu tenho aqui para dizer para vocês. Foi uma extrema desconsideração conosco, torcedor rubro-negro. Porque o pior
se acontecer agora na quarta-feira, vai ter implicações que não são apenas as desportivas, não são apenas aquelas que, de fato, vão fazer com que os anti-rubro-negros nos encarnem. São implicações financeiras também, porque eu queria que você soubesse, aliás, você já sabe, mas eu queria te lembrar que o time do Flamengo é caríssimo e que, para ser honrado o custo desse time, é preciso que o Flamengo cumpra as suas metas estratégicas. E no caso da Copa do Brasil, é preciso que, pelo cálculo que o Flamengo fez, que chegue ao menos até as semifinais dessa competição. Portanto, ser eliminado agora seria catastrófico, sob o ponto de vista institucional, sob o ponto de vista emocional, envolvendo o orgulho que todos nós temos do Flamengo. Afinal de contas, o Flamengo é o atual campeão da Copa do Brasil, mas também é um problema financeiro que vai repercutir, você não tenha nenhuma dúvida, no ano de 2024. Foi assim o que aconteceu em 2020, quando nós tivemos que vender, inclusive o Gerson, que aliás ontem provou realmente o seu valor, inserido dentro de um contexto tático completamente diferente, e peço desculpas a vocês pela voz, e também, eu diria, muito mais inteligente, né, por parte do Sampaoli, aproveitando em toda a plenitude os nossos jogadores, enfim, mas tivemos que vender o Gerson para poder contratar o belga, e aí vocês sabem muito bem no que resultou tudo aquilo ali, ou seja, o Flamengo teve que se desfazer de jogadores porque não cumpriu as suas metas estratégicas. Então, a verdade é que o Flamengo precisa entrar em campo com muita determinação, porque não houve cobrança, porque não houve ali a devida acuidade, a importância, a relevância que aquele jogo tinha, mesmo sendo fora de casa, com a oportunidade de reversão desse resultado aqui. O Maracanã, indubitavelmente, vai estar cheio, porque a torcida do Flamengo, mesmo sendo maltratada pela diretoria do Flamengo, e é realmente maltratada, é tratada com falta de consideração. Inclusive, quero até fazer aqui um elogio aos companheiros da Urubuzada, lá do Sul, que ontem estiveram presentes ao Beira-Rio e realizaram protestos com cartazes dizendo ali que o Landim e o Braz eram omissos. Foi uma manifestação genuína e muito importante, porque é realmente um grande descaso aquilo que acontece lá no Flamengo. E se acontecer o pior, eu sinceramente não acredito que vai acontecer, acontecerá em função da culpa que os nossos dirigentes têm por não terem honrado o empenho da palavra que realizaram quando se elegeram, de que o Flamengo teria cobrança, que o Flamengo teria comprometimento, e não foi esse o caso acontecido. Ainda bem, companheiro rubro-negro, que nós temos ali agora um treinador que cobra muito do lado de fora do campo. Como eu falei para vocês, não era o treinador que eu queria, né? Todo mundo sabe que eu queria o Mister, mas o Sampaoli cobra muito os jogadores. O Sampaoli conseguiu transformar ali o ímpeto dos nossos jogadores por vencer. O Sampaoli tirou os nossos jogadores de uma zona de conforto que só existia porque essa mesma zona de conforto era irrigada ali pelos nossos dirigentes. E talvez até por culpa nossa mesma. Isso, nós torcedores, por culpa nossa também, que não envidamos os devidos esforços para que nós pudéssemos cobrar desses jogadores. Ao contrário, continuamos os idolatrando. Então, eu quero deixar bem claro aqui para vocês, se acontecer qualquer problema, isso aí não é culpa do Sampaoli. Não, isso é culpa dos dirigentes do Flamengo que não cobraram os jogadores, que não tiveram a devida vergonha na cara para poder reverter esse processo agora na quarta-feira, porque o Flamengo gasta 166 vezes mais do que o Maringá. E por todas as vezes que eu falo uma coisa dessas, por incrível que pareça, eu recebo críticas. Fico eu aqui estupefato
entendendo como é que alguém pode me criticar por achar que o Flamengo tem a obrigação de migrar de fase na Copa do Brasil. Como é que pode alguém dizer uma coisa dessas para mim? Pô, o Gil tá sempre cobrando, o Gil só, na verdade, reclama dos jogadores, o Gil reclama dos dirigentes, o Gil reclama do treinador, mas ninguém consegue me explicar como é que um time que ganha 166 vezes mais do que o adversário, consegue perder de 2-0, mesmo que na casa do adversário, para um clube que não tem nenhuma expressão e que muitos de nós nem conhecíamos, cujo técnico, inclusive, não tem dedicação integral ao time, e nem tampouco alguns jogadores também, que têm as suas respectivas profissões, mas que, da maneira que dá, se dedicam ali aos treinamentos que o time tem que proceder. Que, aliás, inclusive, estavam comemorando ontem alguns rubro-negros nas duas lives que o Maringá tinha perdido 4 jogadores, mas eu recebi agora uma notícia de que contratou mais 5 jogadores. Mas mesmo assim, o Flamengo tem inteira obrigação de vencer o jogo aqui, e você precisa exercer essa opinião, internalizá-la e cobrar também, não aceitar de jeito nenhum que o Flamengo fique de fora da próxima fase da Copa do Brasil, o que, como eu falei para vocês, seria realmente catastrófico para todos nós. Portanto, o Flamengo tem todas as condições de virar, ainda mais porque o jogo é no Maracanã, caramba, é contra o Maringá, e o Flamengo pode sim, principalmente do jeito que o Sampaoli está jogando, pode sim morar lá no campo do adversário. O Maringá não tem que sair ali da frente da meia-lua do seu próprio campo. O Maringá não pode passar da linha divisória do gramado. O Flamengo tem que fazer gols e se classificar e, obviamente, continuar a competir nessa competição que é muito importante, que é a Copa do Brasil. É o seguinte, mais tarde tem um outro vídeo sobre um tema muito importante. Eu queria aqui dizer a vocês que deixem a sua opinião. Digam para mim aí, Gil, você está errado, você não pode cobrar. Digam para mim aí, Gil, isso aí não é culpa dos dirigentes, isso não é culpa dos jogadores, isso não é culpa do técnico anterior, né? Mas eu acho que a responsabilidade total por essa situação inusitada, inesperada da nossa parte, afinal de contas, quem é que imaginaria que o Flamengo estaria numa situação que nós ingressaríamos na semana do segundo jogo contra o Maringá com essa preocupação toda de ficarmos fora? Quem é que imaginou que esse jogo agora de quarta-feira não fosse ser recreativo para nós? E não é. É um jogo importante, é um jogo que nós vamos ter que despender muita energia dentro de campo para poder reverter um placar que a irresponsabilidade acabou gerando lá no Paraná. Então, meus amigos, deixem a sua opinião aí, se inscrevam no canal, deixa o like, mais tarde tem um vídeo sobre um tema muito importante, e eu desde já quero aqui te dizer que a live Raiz hoje está confirmada às 10h30 com o Luiz Bittencourt e com o meu amigo Marcelo Yahoo, 10h30. Mas antes disso ainda tem um vídeo, se inscreva aí, deixa o like, compartilhe isso com os seus amigos, porque eu estou vendo por parte da torcida do Flamengo muita leniência com os erros, muita acomodação. O Flamengo ganhou 3 títulos, logo não é problema que perca um outro agora. O Flamengo, ontem eu vi isso, o Flamengo é campeão da Copa do Brasil. Se não for campeão da Copa do Brasil esse ano, não tem problema. Isso! Então, porra, você aí concorda que o Flamengo seja eliminado pelo Maringá. É inacreditável que realmente isso aconteça, viu? Muito inacreditável que alguém tenha um pensamento como esse, mas ainda assim, né, a vida é democrática e você deixa aí a sua opinião. Se inscreva no canal, deixa o like, olha o OneFootball, baixa o OneFootball, aí você vai gostar com essa inovação de vídeos ao vivo, para você ali poder, de lances da partida, para você poder saber o que é que está acontecendo também com as respectivas análises nos jogos dos quais você acompanha. Saudações rubro-negra, meus amigos. Até mais tarde. Eu tenho um vídeo 6h30 e a live Raiz às 10h30. Muito obrigado por acompanhar aqui o canal. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Compartilhe essa forma de torcer que eu acredito seja a mais adequada para um torcedor. Ou seja, exigir sempre que o seu time vença, principalmente
quando o seu time custa muito mais caro do que os demais, principalmente quando o seu time, meus amigos, tem muito mais medalhões do que os outros times, principalmente quando o seu time tem muito mais torcedores como você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que apoiam o time. Principalmente quando nós vamos jogar agora contra o mesmo Maringá aqui no Rio de Janeiro com casa cheia, provavelmente com ingressos esgotados. Se inscreva aí, deixa o like, saudações rubro-negro.